Bom dia, gente. Graças a Deus, bom dia. Você que está acompanhando também pela internet, bom dia, desde já, tá? Que Deus te abençoe. Coloca toda a sua força no que iremos fazer agora aqui no culto. Isso, pode chegar, senhora, pode chegar. Chegou na hora certa, bom dia, tá? Deus abençoe. Por favor, nós iremos realizar agora a oração pela família, pedir a Deus a cura, pedir a Deus a libertação, a restauração e pedir a Deus a transformação na sua casa, no seu lar, tá bom? Então agora, se põe de pé por gentileza, levanta suas mãos, áudio e vídeo ok aí para quem está acompanhando do outro lado da tela, áudio e vídeo ok? Levante as suas mãos por gentileza, feche os teus olhos em o nome do Senhor Jesus e cante esse louvor, essa música, faça dela a sua oração. Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Oh, meu Senhor, Deus se importa. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça, com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa. Deus se importa com você sofrendo perseguições. Deus se importa quando vê você jogado aí, provando restos. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a sua fé que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. É verdade. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa. Deus se importa com você. Só depende de você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. É claro, meu Senhor, que o Senhor se importa com cada um de nós. O Senhor se importa tanto que o Senhor não hesitou em entregar o seu único filho, o seu filho amado, por amor, para nos salvar, para nos resgatar. É claro que o Senhor também se importa com o que está acontecendo na vida dessa pessoa. É claro que o Senhor também se importa com o que ela está passando. O Senhor se importou tanto com o povo que estava lá no Egito, na escravidão, que o Senhor então levantou um libertador. O Senhor levantou Moisés para poder conduzir o povo à terra prometida. O Senhor cuidou do teu povo lá no deserto. O Senhor se importa sim, se importou tanto que quando disseram para o Senhor que Lázaro havia morrido, o Senhor chorou. Está lá escrito, Jesus chorou. Oh, meu Senhor, é claro que o Senhor se importa com essa mãe, com esse pai que está sofrendo por ver os seus filhos perdidos nas drogas, nos vícios. É claro que o Senhor se importa com essa mulher, com este homem que está à beira, meu Deus, do abismo, está deprimida, deprimido,
vivendo à base de calmante, de remédios antidepressivo. É claro que o Senhor se importa com esta pessoa que está sofrendo uma decepção amorosa, está sofrendo uma decepção no relacionamento conjugal, a traição, a destruição desse lar. É claro que o Senhor se importa, por isso nós clamamos a Ti, meu Senhor, por isso nós invocamos a Ti nesta manhã. Venha salvar, meu Senhor, venha salvar a nossa casa, venha salvar a nossa família, venha, meu Deus, restaurar este lar que está, meu Deus, destroçado, esfacelado, destruído. Venha restaurar este lar, meu Deus. Vai ver, o respeito se acabou, o amor se acabou. Vai ver, não há mais harmonia, não há mais fraternidade, não há mais sinceridade nesse lar. Somente o Senhor tem poder para restaurar. Então faça agora, meu Deus, faça agora, meu Senhor. E também usamos a nossa fé nesta manhã, usamos a nossa fé em oração pela cura dos enfermos, pela cura desta pessoa que está enferma, que está, meu Deus, adoecida, pela cura deste corpo que está enfermo, que está doente, pela cura desta pessoa que está desenganada pela medicina, ou até mesmo ela mesma já pensou: o meu caso não tem jeito, para o meu caso não tem saída. O Senhor é especialista em casos perdidos, em casos irreversíveis. Então, meu Deus, estenda as tuas mãos agora para curar isso. Você que está enfermo, você que tem algum familiar enfermo, usa a sua fé para a cura agora, a cura divina agora. Usa a sua fé para que esta cura divina aconteça agora. Meu Deus, faça isso agora. Nós estamos fazendo exatamente o que o Senhor ordenou na tua palavra. O Senhor disse que no teu nome os enfermos seriam curados. Então, em teu nome nós determinamos a cura dos enfermos, em um nome do Senhor Jesus. Que o enfermo, que o doente seja curado agora, em um nome do Senhor Jesus. Agora, não só a cura do corpo, não só a cura da carne, a cura física, mas também eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja cura agora da alma, a cura da alma. Receba a cura da alma, a cura mental. Vai ver, o seu psicológico está abalado, o seu psicológico está um caco. Você está verdadeiramente um caco. O meu Deus, Ele te cura agora. Ele cura o seu psicológico, Ele cura a sua alma, Ele cura o seu coração, Ele cura a sua mente. Vai ver, você está com a mente até mesmo enfraquecida, uma mente sensível, e você não consegue mais reagir, não consegue mais até mesmo dar um passo à frente. O meu Deus te cura agora. Sejam curados agora, sejam libertos agora. Por favor, coloca a mão sobre a sua cabeça, e o espírito que quer te escravizar, o espírito que quer te atormentar, que quer colocar na tua cabeça que você é um caso perdido, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz, que esse espírito seja arrancado agora da sua mente, do seu coração, da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que esse mal seja arrancado agora da sua casa, seja expulso da sua família, seja expulso do seu casamento, do seu relacionamento, do seu lar, dos seus filhos,
dos seus pais, seja expulso esse mal que está até mesmo fazendo a obra dele dentro da sua família, obra de destruição, seja desfeita essa obra de Satanás agora. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As obras do diabo é destruída agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, todo mal, tira as mãos e diga: sai agora, bem forte, diga: sai agora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja livre agora, seja liberto agora, você e a sua casa, sejam curados agora, você e a sua família, sejam livres agora, em o nome do Senhor Jesus. Com toda a sua fé, cante, crendo na resposta, crendo que Deus, Ele se importa sim com a sua vida, com a sua família, provando o resto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Ele te prepara uma mesa no deserto. Use agora a sua fé. Use agora a tua fé, que a vitória está bem perto. Deus se importa com você. Só depende de você. Só depende de você. Para ser a última lágrima. Para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende de você. Só depende de você. Para ser a última lágrima. Para ser a última lágrima que você chorou. Porque chegou o tempo de vencer. Então, agora abençoa a sua casa, abençoa os seus filhos, abençoa o seu lar, seus irmãos, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, abençoe seus netos. Isso. Quem tem mais autoridade para abençoar a sua casa é você, não é o pastor. O pastor pode orar por você, mas quem tem mais autoridade dentro da sua própria casa é você mesmo. É você mesmo que tem mais autoridade. Então aí agora, usa a autoridade que Deus te deu e em nome do Senhor Jesus, abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família. Aí agora, em o nome do Senhor Jesus, seja a sua casa uma bênção, seja a sua família restaurada, seja o seu casamento restaurado, seja o seu lar restaurado, e o Espírito Santo, Ele entra agora, Ele entra no seu lar, Ele entra na sua vida, Ele entra agora, Ele faz morada agora. É o que nós, meu Senhor, te pedimos de todo o nosso coração. Deus se importa com você. Deus se importa com você. Só depende de você. Só depende de você. Para ser a última lágrima. A última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer. Deus se importa com você. Só depende de você. Só depende de você. Para ser a última lágrima. Para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo. porque chegou
nossa vida, a nossa casa, a nossa saúde, a nossa jornada, entregamos tudo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, bem forte. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Daqui a pouco nós iremos buscar intensamente o avivamento do Espírito Santo. Temos que ter esse avivamento, dia após dia. Temos que ter esse avivamento. Como é que o senhor está? Está bem? Vocês estão bem? Graças a Deus. Vocês de casa, vocês estão bem? Toda aquela preocupação acabou? Aquele medo, aquela ansiedade? Essa é a importância da oração inicial de domingo. A oração para que haja exatamente isso. Esse alívio, esse consolo, essa cura, essa restauração. Podem sentar, por gentileza, pessoal, por favor, meus irmãos. Podem sentar, por favor. Nós iremos agora pedir a Deus para Ele entrar na nossa mente com entendimento da palavra. A cura também ela vem por meio da palavra. A cura não só do corpo, mas principalmente da alma. A cura da alma, a cura interior, ela vem pela palavra. É a palavra verdadeira pregada, é o evangelho genuíno que leva as pessoas a ter uma verdadeira fé. Ora, eu só tenho uma verdadeira fé se eu receber a verdadeira palavra. Então, pastor, se eu ouvir qualquer palavra, uma falsa mensagem, uma falsa doutrina, eu vou ter uma falsa fé? Sim, porque você recebeu uma falsa doutrina, você vai manifestar uma falsa fé naquela falsa palavra. Mas quando nós nos atentamos em buscar a verdade, em buscar o verdadeiro e genuíno evangelho, a nossa fé então é pautada naquilo que é verdadeiro. Logo, a nossa fé é uma fé verdadeira, uma fé sólida, uma fé madura, uma fé que agrada a Deus. Eu queria entrar agora na mensagem, mas eu queria te explicar uma coisa antes de entrarmos aqui no meio da carta que Paulo escreve aos Filipenses. Já deixa até aberto aí a sua Bíblia, por favor. Deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Deixa aberto aí, por favor. Filipenses, capítulo 3. Vou abrir nessa Bíblia aqui também, que aqui eu tenho uma versão Nova Almeida atualizada. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. É a versão mais próxima do original grego, tá bom? Da interpretação original do grego. Nova Almeida atualizada. Mas qualquer versão dá para acompanhar aqui e entender. Filipenses capítulo 3, no versículo 17. Olha aqui para mim antes de entrarmos no texto. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que fundou a igreja aqui em Filipos, conhecida também como os Filipenses. Filipos foi a porta de entrada para o cristianismo na Europa. Paulo foi o primeiro a fundar ali a igreja, a começar ali o trabalho, e dali a coisa foi se espalhando para a Europa. Então a igreja dos Filipenses, a igreja em Filipe, era uma igreja muito importante e também uma igreja muito dedicada ao verdadeiro e genuíno evangelho, uma igreja muito generosa. Tem até uma parte da carta que o apóstolo Paulo elogia os filipenses, dizendo: olha, quando eu precisei da ajuda de outras igrejas, muitas
poxa, parece que nem deu importância. Mas vocês, filipenses, vocês abraçaram a causa. Poxa, imediatamente vocês se colocaram à disposição em me ajudar aqui nessa obra, nesse evangelho. E Paulo até fala, por isso que Deus vai suprir as necessidades de vocês, ó filipenses. Então, era uma igreja muito dedicada, generosa, amorosa, uma igreja verdadeiramente de Cristo. Porém, aí a gente vai entrar aqui na carta, começou a acontecer coisas, ou começou a se levantar líderes lá dentro de Filipos, pregando um outro evangelho, fazendo um outro tipo de argumentação e de trabalho, e distorcendo a palavra pura e verdadeira, e até mesmo tentativa de Satanás de contaminar aquela igreja e levar as pessoas à perdição. Começou a se levantar outras doutrinas no meio da igreja, e depois de 10 anos da igreja estar fundada ali, de ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, 10 anos depois Paulo estava preso lá em Roma, preso já, 2 anos já preso, ele escreve então a carta aos filipenses. Ele escreve essa carta dizendo o seguinte, já que no meio da carta, no versículo 17, Filipenses capítulo 3, versículo 17, deixa eu ler o texto para todos vocês, leia comigo. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aqui, já no primeiro versículo do capítulo 4, ele continua dizendo, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Curva a sua cabeça, Espírito Santo. Hoje o Senhor está usando a mesma carta que o Senhor usou no ano 60, 62, por aí, do primeiro século. O Senhor usou, o apóstolo Paulo usou essa carta para abençoar a igreja de Filipos. Que o Senhor venha nos abençoar também com essa mesma carta, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente também, para entendermos e para vivermos segundo a tua vontade. Faça isso, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. E como eu disse, olha aqui para mim, como se começou a se levantar outros líderes, outros movimentos começaram a surgir ali dentro de Filipos. Como eu disse, 2 grupos principais, tinham outros também, mas os 2 grupos principais que estavam levando essa contaminação para a igreja de Cristo, o primeiro grupo era o grupo dos legalistas. Eram os legalistas que entraram para o cristianismo, se converteram, entre aspas, né? Parecia ter aceitado Cristo, mas queria impor sobre os cristãos os costumes judaicos.
Os costumes, eles são chamados também de judaizantes. Eles queriam impor a circuncisão, coisa que já tinha passado, coisa que na nova aliança isso já tinha sido abolido. Mas eles queriam impor a lei, queria que eles, a salvação não é em Cristo. Cristo, sim, nós cremos, mas a salvação é pelas obras da lei. Vocês têm que cumprir a lei, vocês têm que manifestar as obras da lei, impondo então o judaísmo, os costumes, as festas judaicas, os costumes judaicos, as festas no templo, os sacrifícios no templo. E eles queriam então fazer o povo ficar meio que um pé em Cristo e outro pé no judaísmo. Esse era um grupo também que estava tentando de alguma forma contaminar a igreja de Filipos. O outro grupo, e esse grupo é assim, pessoal, são dois grupos, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro lado, extremo, de um lado o outro extremo, uma extremidade, um desequilíbrio. Enquanto o judaizante, os legalistas, queria colocar nos novos convertidos a Cristo a ideia de que eles tinham que cumprir a lei, que a salvação era por meio das obras da lei, um outro grupo chamado libertinos, o que eles faziam? Esse grupo, eles levavam para um outro extremo. Eles diziam: não, a salvação, já que é pela graça, então nós podemos viver da forma que a gente quiser, podemos viver no pecado, podemos fazer o que a gente quiser, podemos curtir, podemos viver a imoralidade sexual, a depravação. Olha que loucura. Enquanto um levava para o lado de que não, a salvação é pelas obras da lei, o outro grupo levava o povo para o lado de que não, já estamos salvos, e porque estamos salvos, podemos aproveitar a vida da forma que a gente quiser. Que coisa, né? Você acredita que o povo convertido a Cristo, ouvindo esses falsos pregadores, essas falsas doutrinas, estavam de fato se perdendo? Estavam meio confusos? Agora deixa eu te orientar, a salvação não é pelas obras da lei, nunca foi. A lei foi dada para mostrar o quão pecador nós somos. O objetivo da lei é mostrar o quão perdido nós estávamos. O objetivo da lei é mostrar o quão incapaz de se salvar nós somos. Somos incapazes de nos salvar, de salvar a nós mesmos. Por isso Cristo veio cumprir a lei em nosso lugar. Cristo veio se tornar culpado dos nossos pecados em nosso lugar. Logo, a salvação não é pelas obras da lei. A salvação é pela graça do Senhor Jesus. É pela misericórdia dele. É um presente de Deus dado a nós, é uma dádiva de Deus. A salvação ela é exatamente em Cristo, Então, logo também cai por terra o que os libertinos ensinavam, de que já que a salvação é pela graça, então vamos viver de qualquer jeito. Não, a salvação é pela graça em Cristo Jesus, mediante o nosso arrependimento. Ora, como que eu vou viver de qualquer jeito, se para eu alcançar essa graça, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me desprender deste mundo, eu tenho que crucificar-me com Cristo na cruz, eu tenho que matar a minha velha natureza, eu tenho que sepultar o velho homem. Quem está me entendendo, por favor? Tanto por um lado está errado, como por outro lado também está errado. A salvação não é pelas obras da lei, e nem tampouco, já que ela é pela graça, então vamos viver de forma que os libertinos viviam. Liberdade para fazer o que quiser, liberdade para pecar. Não, já que a salvação é pela graça,
A graça, ela exige arrependimento. Arrependimento. Pedro pregou pela primeira vez depois que o Espírito Santo desceu em Pentecostes. Pedro então lá no pátio do templo gritou para os judeus dizendo: vocês têm que se arrepender. Olha o que vocês fizeram, olha o que os seus pais fizeram lá no passado. Eles mataram os profetas, todos eles foram mortos pelos vossos pais. E vocês fizeram a mesma coisa, vocês mataram Cristo. Vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender, arrependei-vos. Então a abordagem para que a graça de Jesus seja manifesta, a abordagem sempre foi o arrependimento. Então tanto os legalistas como os libertinos estavam pregando um evangelho totalmente distorcido, um evangelho totalmente errado, um evangelho totalmente bagunçado. E Paulo então escreve essa carta aos Filipenses dizendo, vamos voltar para o versículo 17, dizendo: seja meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Então primeiro Paulo diz o seguinte: vocês têm que ser meus imitadores e seguir o exemplo dos meus companheiros que estão aí, poxa, fazendo exatamente o que eu tenho feito, vivendo da forma que eu tenho vivido. Siga o exemplo tanto meu como dos meus companheiros, que não são vaidosos, que não são mentirosos, que não são arrogantes, que estão vivendo verdadeiramente o exemplo de Cristo, estão seguindo o exemplo de Cristo. Sejam nossos imitadores, ó igreja de Filipos, sejam nossos imitadores. Não vai nessa não, não cai nessa onda não segue essas pessoas não, esses libertinos, esses judaizantes, não segue eles não. Em outras palavras, não deixa apagar o que eu tenho dado a vocês não, o que eu ensinei a vocês há 10 anos atrás, o verdadeiro Cristo, o Cristo nosso Salvador, aquele que a gente está esperando. Não deixa isso se apagar não. Paulo, ele amava tanto a igreja, claro, era o xodózinho dele, igual aqui a igreja restaurar, é meu xodózinho. Amanhã pode o trabalho expandir, mas o meu xodózinho é aqui. A minha igreja aqui em Jardim Santa Rita foi a primeira do meu ministério pastoral individual, foi a primeira. Então claro que eu vou ter um carinho mais intenso por essa igreja aqui e pelas pessoas que deu os primeiros passos conosco aqui, tanto presencialmente como as pessoas que pela internet me acompanham o trabalho e está dando o primeiro passo aqui com a gente. A mesma coisa era a igreja lá em Filipos. Paulo tinha um carinho imenso, porque foi a primeira igreja que ele fundou para dar a entrada na Europa. Ele tinha um carinho muito grande. E ele disse: pessoal, sejam meus imitadores, meus irmãos. E ele continua: irmãos, quanto a mim, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes, olha, não é a primeira vez, às vezes você fala assim: pastor Alexandre, a pregação do senhor é muito repetitiva. Não é, parece ser repetitiva, mas não é. São pregações diferentes que acabam funilando para o mesmo lugar, porque só tem um caminho. Claro que vai parecer repetitivo, porque você pode falar o que for na palavra, no evangelho, na pregação do evangelho, que no final vai funilar lá em Cristo, vai funilar lá na cruz, vai funilar lá na salvação, vai funilar lá no arrependimento. Então parece repetitivo, mas não é, é porque só tem um caminho. Então Paulo está dizendo: repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando eu estou dizendo para vocês que são inimigos da cruz. Ou seja, esses que vocês estão aí olhando aí, ó, esses libertinos e judaizantes, eles são inimigos da cruz, eles estão pregando uma mentira para vocês. Enquanto um fala que a salvação é pelas obras da lei, o outro diz que tá bom, já que é pela graça, então vamos viver de qualquer jeito. Eles são inimigos da cruz, Paulo está dizendo.
Então, quem são os inimigos da cruz? São todos os que pegam o evangelho genuíno e levam para outro lado, que não é o lado que Cristo determinou. Todos esses são inimigos da cruz. Você não queria saber? Quem são os inimigos da cruz, pastor? Todos que pegam a verdade e distorcem ela para o seu bel prazer, ou para atender uma necessidade humana dela, ou um interesse pessoal dele. Então, pode ter certeza do que eu estou falando para você, e falo repetidamente, como diz o apóstolo Paulo, que são inimigos da cruz. Aparentam estar te levando para o caminho certo, mas não estão. São inimigos da cruz. E pode, pastor, depois de eu ter conhecido Jesus, eu me tornar inimigo da cruz também? Pode. Como também um sujeito inimigo da cruz, se houver arrependimento, ele pode se tornar amigo da cruz, de Cristo. Então pode também. Paulo era um inimigo da cruz, se tornou amigo de Cristo, se tornou servo do Deus Altíssimo. Então pode. Tanto a pessoa que já conheceu Jesus se tornar inimiga da cruz. De que forma? Com o passar do tempo, começar a se inclinar para outros lados, que não é o lado do reino dos céus, que não é o lado da salvação. E acaba então vivendo como os judaizantes, ou como os libertinos. Cuidado, nós temos que tomar cuidado, porque somos igreja, e Satanás, ele quer só atingir a igreja de Cristo, que somos nós. Para ele pouco se importa placa de igreja, pouco se importa movimento religioso, pouco importa para Satanás uma instituição religiosa, pouco importa para Satanás. Ele quer atingir os eleitos de Cristo, os eleitos de Deus. Ele quer atingir a igreja que somos nós. Não é igreja essa aqui não, ó. Não é essa aqui que ele quer atingir não, ó. Ele quer atingir a igreja templo do Espírito Santo, que somos nós, que é você, que são cada um de nós. E o que ele puder fazer, seja te levando para o lado do legalismo, ou te levando para o lado dos libertinos, ele vai fazer. Ele não usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus? Sabe que ele vai usar o que também? Ele vai usar também a Bíblia, de forma o quê? Distorcida, de forma ilusória, sem contexto, para poder também nos destruir, nos derrubar, nos enganar. Ele é espírito enganador. Lembra que a gente está fazendo uma série de mensagens aos domingos sobre o espírito do engano? Essa mensagem aqui é a continuação. Ele é espírito enganador. Ele estava enganando aqui o povo da igreja em Filipos, os filipenses, usando essas pessoas que a igreja cresceu muito e começou a se levantar esse tipo de líderes, esses tipos de líderes lá na época da igreja em Filipenses, dos filipenses. Então cuidado, porque o roteiro é o mesmo, só vai mudando o que, gente? Os personagens, só vai mudando os personagens, mas o roteiro é o mesmo: destruir a igreja de Cristo com falsas doutrinas, com falso evangelho, e nos levar à perdição. Paulo continua dizendo no versículo 19, o destino deles. Olha o que Paulo fala sobre essas pessoas e quem está seguindo essas pessoas de forma cega. Ele diz: o destino deles é a perdição. É a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Olhe para mim, por gentileza. Tanto os libertinos e os judaizantes só pensavam nas coisas terrenas. Tanto é verdade que os judaizantes, judeus que queriam seguir o cristianismo, mas sem largar o judaísmo, por isso chamados judaizantes, eles não reconheceram a princípio Cristo, porque
Porque na cabeça deles, eles entenderam que o que os profetas pregavam acerca de Cristo, do Messias prometido, que Moisés tanto falou, que Isaías tanto falou, que os profetas tantos falaram, eles achavam que seria uma espécie de um político. Jesus ia ser um político, um rei físico, humano, um político que ia expulsar o Império Romano das terras de Israel e ia estabelecer o trono de Jessé, o trono de Judá, o trono de Davi. Olha só a cabeça deles, eles só pensavam nas coisas terrenas. Tanto é que eles só pensavam nas coisas terrenas que, coitado, os discípulos, ainda sendo doutrinados por Jesus, eles eram muito crianças na fé ainda. Quando Jesus estava caminhando, depois que ele saiu do templo, os discípulos viraram olhar aquele monumento, aquelas pedras preciosíssimas, aquela construção extraordinária, as 7 maravilhas do mundo, aquela construção bela. Eles disseram: veja, Senhor, que templo, que construção, que pedras maravilhosas. Jesus orou para os discípulos e disse para eles: oh, meus filhos, não se iluda com isso não. Eis que digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra. Esse templo vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Dito e feito, no ano 70, Roma cercou Jerusalém e invadiu Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo de Salomão. Queimou a cidade e destruiu tudo. 70 anos depois da ressurreição de Cristo, 70 anos depois, se cumpriu o que Jesus tinha dito. Então, falar igual o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, pelo amor de Deus, meus amados irmãos, não viva pensando só nas coisas terrenas. Paulo disse: o destino deles é a perdição, porque eles só pensam nas coisas terrenas, eles só querem saber das coisas desse mundo. Tanto os judaizantes, que achava que a salvação era pelas obras da lei, as coisas desse mundo, como os libertinos, que queria viver de forma imoral nesse mundo, e na cabeça deles achavam que ainda estavam salvos, só porque falava o nome de Cristo, só porque dizia crer em Jesus, só porque frequentava uma igreja, entre aspas, evangélica, ou só porque, eu aceitei Jesus. E eles queriam viver de qualquer jeito. Por quê? Porque só pensavam nas coisas desse mundo. Tem gente, por exemplo, que só pensa em dinheiro o tempo todo, é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é bom quando eu trato ele de forma equilibrada. Por exemplo, tem gente que só pensa em mulher. O camarada já está no seu, 7º casamento. Ele está disputando com quem? Com o Fábio Júnior? É o Fábio Júnior que já casou umas 10 vezes? Deve ser. Nada contra, se as 10 tentativas dele não deu certo, nada contra, é só para dar uma descontraída aqui. Ou seja, só pensa nas coisas terrenas. Ou então, quando não, só pensa nas coisas dele, né? Não, tem que ver minhas coisas, eu tenho que ver minhas coisas, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo. Não estou dizendo para você que você vai ser agora um robô, não, mas pelo amor de Deus, cuidado. Estamos aqui de passagem, gente, de passagem. A nossa pátria, olha só, como é que diz? Em contraste com a vida que os legalistas e os libertinos viviam, Paulo orienta aqui, pois a nossa pátria está nos céus. Olha só o contraste. Leia de novo o versículo 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Você só pensa neles. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar. Coisa que era para estar se envergonhando, coisa que eles eram para ter vergonha, eles têm como glória. Como é que pode uma coisa dessa? Eles têm como glória.
visto que só pensam nas coisas terrenas. Olha o contraste agora, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus. Quando eles só pensam nas coisas terrenas, o cristão verdadeiro está pensando aonde? No céu. A nossa pátria está no céu. Lembra que Jesus disse, quando pensaram que ele ia ser um político, o Messias ia ser um governante, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Vocês estão pensando que eu vou ser um político, um governante, alguém que vai vir fazer acontecer? Não, eu vim livrar vocês da condenação do pecado. O meu reino não é deste mundo. Jesus repetiu isso várias vezes: o meu reino não é deste mundo. Vocês estão levando para o lado mundano a coisa, para o lado mundano. O meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. Por isso que João Batista pregava lá no deserto: arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Então, olha o contraste. Enquanto o carnal, o libertino, o judaizante só pensa nas coisas terrenas, o cristão verdadeiro está preocupado com os céus. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aí ele está falando aqui, aí já é uma mensagem escatológica, já está falando aqui da vinda de Jesus, da vinda, a segunda vinda do Senhor. A igreja que somos nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor. Por isso Satanás está trabalhando para nos fazer contaminar, nos contaminar. Paulo aqui, por outro lado, está trabalhando para limpar o povo, para fortalecer a igreja de Filipe, para o povo não seguir essas coisas, não seguir esses falsos. E ele diz mais: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui é um spoiler. Paulo dá um spoiler, que quando a gente morrer, no dia da ressurreição, teremos um corpo igual ao corpo que Jesus assumiu depois que ele ressuscitou. Meu Deus do céu, louvado seja o nosso Deus. Que corpo é esse, pastor? É aquele corpo que atravessou a parede quando os discípulos estavam trancados na casa, com medo da perseguição, com medo o seu mestre acabara de ser crucificado. Jesus atravessou a parede, a porta estava trancada, e disse: a minha paz esteja convosco. Que corpo é esse, meu Deus, glorioso? Aí você diz: deve ser espírito esse corpo. Não, porque depois ele pede para Tomé tocar. Tomé, toca aqui, olha aqui a cicatriz, toca aqui, veja. É um corpo físico mesmo, ao mesmo tempo espírito. É uma mistura. Deus é maravilhoso. O apóstolo Paulo disse: ele não criou o corpo dos animais. Uma é a carne dos peixes, outra é a carne dos animais terrestres, outra é a carne das aves, outra é a carne dos seres humanos. Para cada um, outra é os corpos celestes. Uma é a glória das estrelas, a glória do sol, da lua. Cada um Deus criou, cada um com a sua estrutura, com a sua matéria, com o seu corpo. Aí Paulo disse: porventura ele não é poderoso para criar um corpo eterno? Claro que a ressurreição ela existe, ela vai acontecer. Uns ressuscitarão para receber o juízo de Deus, a ira de Deus, e eternamente no inferno. Outros ressuscitarão para receber a glória, o corpo da glória, a eternidade, o novo céu e a nova terra. Fiquem de pé, por gentileza. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O poder foi dado a Cristo. Ele recebeu o poder para fazer tudo. Ele recebeu o poder para fazer tudo, para subordinar
a si todas as coisas, todo joelho se dobrarão, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele, como eu disse no primeiro capítulo, no primeiro versículo do capítulo 4, ele encerra essa parte dizendo: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa. Paulo já está falando aqui também do que ele iria receber na vinda de Cristo, o galardão, a coroa, por ele ter feito um trabalho correto, por ele ter pregado o verdadeiro evangelho, por ele ter atendido o chamado de Deus. Está aqui Paulo dizendo: vocês são a alegria da minha coroa, eu vou receber a minha coroa. Salvação é uma coisa, a coroa é outra coisa, gente, por favor. Salvação é pela graça, é favor imerecido, ninguém merece, mas Cristo morreu em nosso lugar, e os arrependidos são agraciados com a salvação, com o perdão, com a justificação, com a salvação. E o Espírito Santo está aí para nos ajudar. O outro é o galardão, é a coroa, que aqueles que realmente atenderam o chamado, aqueles que fizeram boas obras, aí entra o seguinte: a salvação não é pelas obras da lei, mas pela graça. E os salvos imitam a Cristo. Logo, eles não fazem a obra para serem salvos, eles estão salvos e por isso eles fazem a obra, por gratidão, por louvor, por adoração a Deus. Quem está entendendo agora, por favor? E Paulo diz: vocês são a coroa, a alegria da minha coroa. Sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Ele encerra essa parte dizendo: permaneçam. Vai acontecer ainda muita coisa ao longo da jornada da igreja, e é o que vem acontecendo. Olha quantos movimentos foram criados ao longo da jornada da igreja. Olha quantos movimentos foram sendo criados. Até que começou uma grande reforma protestante no século XVI. Começou a partir do século XIV, mas no século XVI começou uma grande reforma protestante. Um deles, Martinho Lutero, e tantos outros nomes, os pais da igreja, de não aceitar. Eles não aceitaram a bagunça que estava no meio evangélico, no meio da igreja, e começaram então a reforma protestante. Até que mesmo depois da reforma protestante foram surgindo outros movimentos. Se você for ler um pouco da história da igreja, você vai ver outros movimentos, e agora no nosso século presente, outros movimentos vêm se levantando. Olha para tantos lados que estão levando o evangelho, estão modernizando o evangelho, quando não fazendo como os judaizantes, vivendo o judaísmo dentro do evangelho, e por aí vai. Meus irmãos, estamos aguardando o nosso Salvador. Não demole, não se contamine. Paulo diz: permaneça deste modo. Não muda o modo, não muda as coisas, não. Permaneçam deste modo. Que modo? Do modo que Jesus ensinou. Jesus disse: negue a si mesmo, toma a minha cruz, tome a sua cruz, que é melhor dizendo, tome a sua cruz e siga-me. Olha, se você está carregando a sua cruz, seguindo Jesus, e não ama o próximo, não aprendeu a amar, você não está carregando a cruz de Cristo, não. Você é inimigo da cruz, porque a cruz, ela ensina o amor, ela ensina a compaixão, ela ensina a misericórdia, ela ensina, generosidade, ela ensina o arrependimento, ela ensina em você ser mais semelhante a Cristo. Então, se você está carregando a cruz e não ama o próximo, está carregando a cruz e fez da sua igreja que você frequenta, agora falando com você que me acompanha na internet, fez da sua igreja aí, do lugar onde você frequenta, uma facção. Porque parece que os irmãos em Cristo viraram facção. Olha como Satanás tem trabalhado.
facção. Nós não somos facções, somos irmãos. Somos irmãos, somos membros do mesmo corpo, cujo cabeça é quem? Cristo. Mas tem judaizantes e libertinos dos dias atuais fazendo da igreja uma facção, ao ponto de ensinar as pessoas que você tem que odiar o outro que é do outro lugar. Como é que eu vou ensinar, por exemplo, para o senhor de que, o senhor, presta atenção, senhor, cancela fulano de tal porque ele é de outra igreja. Como é que eu vou ensinar uma coisa dessa para o senhor, pô? Eu estaria fazendo exatamente como os legalistas faziam, impondo um peso, um fardo sobre o senhor. Não é porque alguém da família do senhor, por exemplo, vai em outro lugar, que o senhor vai odiá-lo ou vai virar a cara para eles. Como? Está errado isso. O senhor concorda comigo? A senhora concorda comigo? Vocês concordam comigo? Nós somos membros do mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Permaneçam deste modo, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Levante as suas mãos assim, meu Senhor, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor, meu Deus e meu Salvador. É por isso que estamos aqui, meu Senhor. Nós não queremos ser inimigos da cruz de Cristo. Queremos sim carregar essa cruz até que o Senhor venha. Queremos sim ser exemplo de cristão até que o Senhor venha. Queremos sim, meu Salvador, te agradar, te amar, pegar essa salvação que foi dada graciosamente para os que se arrependem, para os que se arrependeram, pegar essa salvação, e agradecer por ela todos os dias, e viver retamente, e viver, meu Senhor, justamente, de forma justa, e viver segundo o Senhor, segundo a sua vontade, segundo o Senhor. Então venha, meu Senhor. O Senhor não me colocou aqui para ficar manipulando ninguém, manipular as pessoas, como os libertinos faziam, como os judaizantes faziam. Não, meu Senhor, não. O Senhor nos colocou aqui para ensinar o evangelho verdadeiro para esse povo. O Senhor nos colocou aqui para ajudar esse povo, como Paulo estava ali ajudando o povo de Filipos, os filipenses. O Senhor nos colocou aqui para ajudar este povo, tanto pela internet como aqui presencialmente, para ajudá-los a entender o plano de salvação do Senhor e a entender o quanto o diabo tem trabalhado, Satanás está trabalhando, distorcendo a palavra da verdade, usando homens para se tornarem líderes de multidões, mas para ensinar o que está fora da tua palavra. Meu Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia também desses que estão levando o povo para um lado que não é do verdadeiro evangelho. Tem misericórdia também da gente. Estamos aqui sujeitos a nos contaminarmos. Não nos deixe nos contaminarmos, meu Senhor. Depois do Senhor ter nos lavado com teu sangue, não nos deixe nos contaminar, meu Deus. É atraente. Os ensinamentos que os libertinos faziam ao povo era muito atraente. Quem é que não queria viver do jeito que os libertinos pregavam? Era muito atraente também viver como os judaizantes pregavam. Era muito atraente.
não queremos ser atraídos por nenhum desses movimentos, meu Deus. Queremos viver a verdade da Tua palavra. Então tira de nós, peça para Deus, tira de mim toda a vaidade do meu coração, tira de mim tudo aquilo que só vai me fazer me afastar de Ti. Tira de mim e faça em mim agora uma verdadeira desintoxicação espiritual. Faça uma verdadeira desintoxicação espiritual e me limpa e me lava, porque a nossa luta, meu Deus, ela é diária, é uma luta espiritual. Satanás ele não está preocupado se eu fui mandado embora do emprego, se eu arrumei um emprego melhor, maior, se eu ganho melhor, se eu ganho pouco. Satanás está mais preocupado se eu estou permanecendo do modo que Cristo falou, ou se eu já me perdi por causa da vaidade, do coração. É com isso que Satanás está preocupado. Se eu permaneço do modo que Cristo pregou, falou, ensinou, se eu sou imitador dos apóstolos de Cristo, imitador de Cristo, ou se eu estou me deixando levar. É isso que Satanás é com isso que ele está se importando. Ele não se importa com nada. Ele se importa se eu estou firme na minha salvação, ou se eu já me perdi. Busque a Deus aí agora e diga para Ele: me perdoa, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, e me envolva com Teu amor, e me envolva com Teu Espírito, e me envolva com a Tua presença. Aí agora, aleluia, aleluia, Espírito Santo, busca a Deus aí agora. Paulo disse: eu falo como eu já falei repetidas vezes, eu falo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Fale para Jesus: eu não quero ser inimigo da cruz, eu não quero ser inimigo do seu sacrifício, eu não quero ser inimigo do que o Senhor fez para me salvar, eu não quero ser inimigo de Deus, inimigo da cruz, inimigo da salvação, inimigo da Tua palavra, inimigo da graça verdadeira, da salvação graciosa, da Sua misericórdia. Eu não quero ser, meu Senhor, pelo contrário, eu quero carregar essa cruz juntamente com o Senhor. Eu quero ser crucificado juntamente contigo, mas também eu quero ressuscitar juntamente com o Senhor. Aleluia, aleluia. Receberemos, diz o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, receberemos um corpo glorioso, o mesmo corpo que Cristo recebeu na ressurreição será o mesmo que iremos receber. Aleluia. Ele disse: eis que faço nova todas as coisas. Não haverá lágrima, não haverá sofrimento, doenças, corrupção. Eis que eu já fiz um novo céu e uma nova terra. Permaneçam, busca Ele agora, permaneçam deste modo. O problema, gente, é que a igreja, que somos nós, ao invés de permanecer do modo que os apóstolos ensinaram, a igreja foi se perdendo, foi se iludindo, foi buscando as coisas desse mundo, só pensam nas coisas terrenas, em resultados terrenos, em conquistas terrenas. Não que você não possa ter uma vida abençoada, é claro que pode e vai,
porque a vontade, se for da vontade de Deus, ninguém te impedirá. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender, nós temos que entender que estamos aqui de passagem. Não vivam em função das coisas terrenas. A igreja foi se perdendo e foi sentindo o gostinho do poder e a glória deste mundo. E com isso veio a corrupção. E com isso veio a depravação. Meus irmãos, nos coloquemos agora diante dos pés de Cristo, nos humilhemos diante de Jesus agora e peça a misericórdia dele. Diga: tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia, porque até o mais convertido ele pode se deixar iludir, se corromper, ele pode sim se iludir, deixar a vaidade do seu coração desabrochar. Até o mais convertido, ele pode sim se perder. Por isso, o Espírito Santo está dizendo: permaneçam deste modo. Aleluia. Que modo? O modo de Cristo. Ele é o modelo do modo que os apóstolos viviam. Eles são os modelos. Aleluia, meu Senhor. Por isso nós estamos aqui, para te servir. Permaneçam do modo que a igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, eles viviam. Aleluia, permaneçam. Louvado seja o nosso Deus, exaltado seja o nosso Senhor. Agora, aí onde você está, receba o avivamento do Espírito Santo. Receba o avivamento do Espírito Santo. Receba-lhe agora o avivamento de Deus. Receba-lhe agora. Começa a imaginar o reino dos céus. Começa a imaginar Jesus dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Começa a imaginar o dia da ressurreição, o grande dia da vinda do nosso Senhor, e você recebendo a coroa da vida, e você sendo chamado de justo, porque você permaneceu do modo que Ele disse. Você não se deixou contaminar. Que maravilha! Que maravilha! E mais à frente o Espírito Santo diz: saia desse meio, povo meu, fuja deles, porque o destino desses é a perdição. Fale para Deus: me ensina a fugir dessas coisas, a fugir desses movimentos, a sair desse engano, para viver a verdade de Cristo. Aleluia. Me ensina a te adorar, meu Senhor. Fale para Deus agora: eis-me aqui, meu Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Agora, imagine aí agora a vinda do Senhor. Imagine a vinda do Senhor aí, agora. Aleluia, aleluia. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar. Então pode imaginar, gente, a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens, no mais puro azul, onde
vestirá. Aleluia, meu Senhor. Em meio às lágrimas, Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria sorrisos de alegria e de prazer. e de A nossa pátria não é neste mundo, gente. Eu que era cego agora posso ver, Contemplar, contemplar, contemplar. contemplar. Enfim, Por isso eu canto. por isso eu canto glória. A igreja levanta as mãos e canta agora. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor Da minha fé. da minha fé. Que maravilha. Ó Pai, Ó eu Pai, eu queria tanto queria ouvir tanto ouvir o som que vai abrir o som que vai o abrir encontro o triunfal. encontro triunfal. Rever amigos, Rever amigos que um dia em Cristo foram um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. feitos meus irmãos. Agora sim, Agora sim podemos dar as mãos, podemos dar as mãos, pois temos todos pois temos todos um, somente um, só Senhor. um só Senhor. És o consolo, Eis o consolo que envolve a minha vida. meu Senhor Jesus, Meu Senhor Jesus, que foi morto sim, naquela cruz, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória. Eu canto glória, A igreja, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. adoramos, meu Senhor, te bendizemos. Glória ao Senhor, Aleluia. glória ao Senhor, Recebam o Espírito Santo. glória ao Sejam avivados aí agora. Senhor. Sejam avivados pelo próprio Espírito Santo aí agora. Ele te abraça, ele te envolve, ele te renova, ele te aviva. Aleluia. Agradeça a Deus por tudo agora. Nós te agradecemos, meu Deus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Toda a honra, toda a glória seja dado a ti. Louvado seja o teu nome, meu Senhor. Louvado e exaltado seja o Senhor. Queria tanto ouvir Aleluia, aleluia. o som que vai abrir Te adoramos, o meu Senhor. encontro triunfal. Que maravilha. Rever Receba as palmas do teu amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos. Agora sim podemos dar as mãos, igreja. podemos dar as mãos, Que maravilha, que maravilha. Pois somos todos um. pois temos todos
somente um só Senhor, um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Graças a Deus, chega. Louvado seja o nosso Senhor. Tem gente que ainda vai fazer almoço hoje, né? Tem gente que ainda vai fazer almoço hoje. Glória ao nosso Senhor. O apóstolo disse: o qual estamos esperando o nosso Salvador, estamos aguardando Ele. Por isso temos que permanecer deste modo. Não siga outros modos não, que vão surgir também. Vai continuar surgindo outros modos, outros modelos. Permaneça do modo que Jesus ensinou. Vou fazer a oração final, são 10 horas e 18 minutos. Levanta suas mãos, quem for ofertar, levanta a sua oferta, dízimos, de generosidade. Quem vai ofertar pela internet e dizimar, você pode anotar aí, está aí no rodapé não, na descrição do vídeo, o Pix da igreja. Agora é a conta da igreja, o Pix permanente agora, iprestaurar@gmail.com, iprestaurar@gmail.com. Tem muita coisa para ser feita ainda nessa igreja, tem muitas almas para ganhar ainda. Já compramos com a sua generosidade de ajuda, de oferta, dízimo e ajuda, compramos a primeira remessa de Bíblias. Vamos fazer uma intensa evangelização com Bíblias aqui nas ruas da cidade. Estamos fazendo algumas melhorias aqui para deixar tudo pronto para a festa de inauguração que vamos ter breve, calma, muita calma nessa hora. Vai ser um futuro bem próximo, uma grande festa de inauguração. Fizemos quinta-feira, foi quinta-feira? Eu botei a mão na massa também, aqui é assim. Subimos aqui na laje da igreja, fizemos um manta líquida, revestimos toda a laje da igreja para acabar com os vazamentos, infiltrações, senão estraga as coisas de dentro, aí o dinheiro é jogado fora. Não, fizemos essa reforma lá em cima, graças a Deus, foi uma bênção. E por aí vai. Agora é só tocar o barco e continuar essa jornada e viver desse modo, do modo que a Bíblia está ensinando. Tá bom, gente? Então, que Deus abençoe você também, que mesmo à distância está ajudando aqui a igreja, ajudando essa obra, com seus dízimos e ofertas de generosidade. O Pix iprestaurar@gmail.com, iprestaurar@gmail.com. Levanta tudo que é seu. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Leva o teu povo em paz e segurança. Livra-os e proteja-os de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe, diga, cair em tentação, mas me livra de todo o mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Olha, que vocês tenham um domingo maravilhoso, que vocês aqui tenham um domingo maravilhoso, você de casa também, que vocês e seus familiares tenham um domingo maravilhoso. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.